Hello, pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês explicações da semana 4 do nosso PET volume 4, 2021, para o segundo ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, recepção e produção de textos orais escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. Com o tema Nossas Raízes Africanas, conhecer, entender, para então ser. Hello! Nessa semana você irá conhecer e desenvolver vínculos com a sua própria história. Tenha uma ótima jornada. Apresentação. Nas semanas anteriores, trabalhamos com a relação de respeito colaborativo entre gerações distintas como forma de tanto o idoso quanto o jovem irem além de onde estão situados. Pensamos também sobre arte, que impactou a história do mundo, estabelecendo até mesmo um paralelo entre a arte e a ilustração do contexto atual. Dentro dessa conversa entre o antigo e o atual, o histórico e o contemporâneo, não se pode ausentar um diálogo com nossas próprias raízes. Aliás, quando você pensa nas raízes da sua família, o que vem à sua mente? Ao considerar seus avós, bisavós, você sabe um pouco da história deles e de suas origens? Tudo isso é muito importante no processo do autoconhecimento, de responder à tão confusa pergunta do quem sou eu? Para te ajudar em seu processo de conhecer a si mesmo, traremos à roda de conversa o historiador Laurentino Gomes. Leia o excerto de sua entrevista a seguir. Autor das premiadas obras 1808, 1822 e 1889, que resgatam detalhes da história brasileira, o escritor paranaense Laurentino Gomes se deu conta de que o assunto mais importante do passado nacional não eram os ciclos econômicos, as revoluções, o império ou a monarquia, era a escravidão. Tudo o que nós já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no futuro tem a ver com nossas raízes africanas e o modo como nos relacionamos com ela, afirma. Então, partindo de tudo isso, responda à pergunta: o que você conhece sobre as suas raízes africanas e como você se relaciona com elas? Então, é uma pergunta bem pessoal. De que forma você se relaciona com as suas raízes? Você tem algum conhecimento? Pense. Pode responder em português mesmo, como todo enunciado e a pergunta também está em português, não tem problema. Atividades. A seguir você encontrará uma linha do tempo com alguns pontos principais dos primeiros registros da história da África sob o título The Africa's History Timeline Part 1. Be an active reader. Insert an emoji, an icon or symbols of like, dislike, share on the circle of each card of the timeline to show your reaction to the information or to call attention to subject. Ou seja, gente, no lado de cada card vai ter uma bolinha lá, você vai desenhar um emoji representando a sua emoção, o que você sentiu, né, de gostou, não gostou, para você chamar a atenção e ser um leitor ativo. Africa's History Timeline. Aqui, gente, em cada bolinha dessa, você vai desenhar o emoji com a sua reação sobre o conteúdo do card. Olhem aqui a data, 6,000 to 4,000 BCA, significa que é 6.000 a 4.000 anos antes da era cristã. O B aqui é de before, que está em inglês. African migration, spread of agriculture across Africa. River societies emerge along the Nile, Niger and Congo rivers. Está a tradução. Aí ele vem para cá, seguindo aqui. Ancient Egypt emerged as a centralized state and flourishing civilization. Isso, 4,000 BCA. Esse CAzinho aqui, gente, significa cerca, ou seja, mais ou menos, não necessariamente exatamente 4.000 anos, mas aproximadamente nessa época. Aqui mais um card, mais uma reação. Ancient Egypt, period of the Old Kingdom, Middle Kingdom and New Kingdom of Ancient Egypt and Northeastern Africa. Aqui está a tradução. Esse cardzinho que ficou quebradinho aqui, a gente traz aqui para vocês. African migration. Bantu speakers arrive in what is now South Africa with iron and domesticated cattle.
in South Africa. Continuando, West African civilizations, beginning of the trans-Saharan salt and gold trade in West Africa, no Mali. Continuem com as reações aqui dos emojis, ok? Roman slavery. Slavery is a major feature of the Roman Empire. For several hundred years, over 2 million slaves from Europe, the Middle East, and Africa are in Roman Italy at the end of the Republic. Percebam a data. 50 BCA, ou seja, 50 antes da Era Cristã, até 476 da Era Cristã. European slavery. An extensive slave trade develops in medieval Europe. The vast majority of the slaves originate in what is now Russia and Eastern Europe, but slaves come from every society on the continent. Aqui a gente vai ler assim, ó, 1300. A small number of slaves are of African origin. Por que, gente? A gente lê assim, ó, 500. Como o número aqui está exato, 1400, é mais fácil falar 1400, 1400. É assim que a gente fala em inglês, que eu acho bem legal. Aqui está a tradução. E aqui, por último, Arab slavery. Se eu consigo apagar aqui, que eu escrevi bem por cima da tradução para vocês. Arabs initiate a slave trade that sends sub-Saharan Africans to both Europe and Asia. An estimated 14 million Africans are sold between 700 and 1910. Uau! Olha essa informação, gente. E olha que interessante. Quem começa o comércio de escravos são os árabes. Nem eu sabia. Agora você responde as questões. A 2. O que você espera aprender ao ler os títulos de África, Migração e também Civilizações da África Ocidental? Pode escrever em português, gente. O que você espera de acordo com esse título aqui, ó, África, Migração e Civilizações da África Ocidental? O que você acha que vai ser esse texto? Que é só as suas expectativas, o que você espera encontrar. Na 3. O que aconteceu no relatório das civilizações da África Ocidental? Use o passado simples. É só você olhar lá no texto anterior. O que você sabe sobre os impérios da África Ocidental? Pesquise sobre isso e anote 4 fatos que você não sabia. Vou dar uma dica, gente. O site que está aí no pet de vocês, que mostra essa timeline, é muito interessante. Na 5, read about Roman and European slavery in the timeline. Where did slaves from Rome and Europe come from? E aí, gente? Lendo lá na timeline. De onde vieram os escravos de Roma e da Europa? E na 6, o que mais chamou sua atenção na linha do tempo ao lado? Como isso pode te ajudar a compreender os dias atuais? Uma pergunta bem interessante, mas bem pessoal também. Releia, reflita e responda. E a gente se vê na correção. Bye, bye.